Pode abrir comigo, Mateus capítulo 17, 14. Mateus 17, 14. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataque e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu trouxe ele aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga-me o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e ele saiu do menino, que daquele momento em diante ficou liberto. Então os discípulos se aproximaram de Jesus em particular e perguntaram: por que nós não conseguimos expulsá-lo? E Jesus respondeu: porque vocês são de pequena fé. Eu asseguro, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada vos será impossível. Mas essa espécie de demônio só sai pela oração e pelo jejum. E reunindo-se eles na Galiléia, Jesus disse: o Filho do Homem será entregue na mão dos homens, eles o matarão, e no terceiro dia ele ressuscitará. Glória a Deus. A palavra grão de mostarda começou a queimar meu coração, e eu achei importante ver por que Jesus usou esse argumento para exemplificar a fé. E descobri que grão de mostarda, do versículo 20, era um ditado muito falado no tempo de Jesus. Um ditado. Nós temos ditado, nós temos ditado conhecido: mais vale um passarinho na mão do que dois voando, e por aí afora. Então, no tempo de Jesus, grão de mostarda era um ditado para exemplificar uma coisa muito pequena. Então, quando se queria dizer que a coisa era pequena, se dizia: é um grão de mostarda. E a Denise conseguiu captar uma foto bonita aqui dentro do grão de mostarda no dedo de uma pessoa. Quase não dá para ver. Mas eu continuei olhando, coisa pequena, tal, e cheguei no átomo. O átomo foi descoberto pelo cientista, e o átomo é uma substância pequeníssima. Toda substância é formada de átomo. E o átomo, o cientista conseguiu se agrupar, eles têm o poder de se agrupar. E no átomo existe um núcleo, que é a parte central do átomo. Ele contém a força positiva e causa aquela explosão que você conhece, a explosão atômica ou a explosão nuclear. Então Jesus está dizendo: olha, a fé do tamanho do grão de mostarda, pequeníssimo, é um átomo. E se eu for o núcleo, se receber a minha ordem e passar a ordem para a montanha, passar no outro dia lá, ela mudou de endereço. Uma explosão. A bomba atômica, quando varreu Hiroshima e Nagasaki, fez as duas cidades, lá no Japão, virar um deserto. Só que a bomba atômica é negativa. E eu estou querendo usar o exemplo aqui do grão de mostarda, essa partícula pequena, para exemplificar uma fé ativa.
ativa. Existe fé passiva e fé ativa. Jesus está dizendo que a que funciona é ativa. É que chega na montanha e diz: muda de endereço, sai daqui, eu não quero você aqui. Entendeu? Que a doença que está no teu corpo é uma montanha indesejável que está aí, precisa de mudar de endereço. A doença que está no teu corpo. A depressão que está na sua psique, na sua alma, é uma doença indesejável. O medo que aloja no seu coração, a opressão, medo do escuro, medo de violência, medo de faltar dinheiro, medo de pegar doença, medo. A maior arma do inferno nos nossos dias é uma montanha que precisa de mudar de lugar. Esse vazio dentro de você, você não consegue encher com nada, pode pôr álcool, pode pôr droga, não enche. Pode desvirtuar a sexualidade, não enche, você volta vazio. Isso é uma montanha que precisa de ser mudada. Você que já segue o Senhor e não consegue se definir dentro do corpo de Cristo, que já experimentou o poder de Deus e as maravilhas do céu, que já viu a sua fé funcionar, mas hoje está passivo, é uma montanha que precisa de ser mudada de endereço. Enfim, diante de você existe uma montanha. E Deus quer acionar uma fé. Hoje, uma fé, não é grande não, tamanho do grão de mostarda. Ele quer que ela seja ativada. Por isso os anjos do Senhor agora colocam um grãozinho desse no bolso de cada um, ou no coração de cada um. Os anjos agora vão colocar. Você conseguiu chegar até aqui? Então tenha fé. Nem que for do tamanho de um grão de mostarda, agora precisa ser acionada. Essa bomba precisa ser acionada. O que você vai fazer com essa bomba atômica? O que você pretende fazer com essa bomba atômica que Deus te deu? Agora, Espírito Santo, para você vir, da onde você veio até aqui, foi usada a fé. Ninguém é zerado na fé. Tem uma pessoa que se diz incrédula, a vida dela é gerada através da fé e ela não sabe. Ela começa a ter sonho, querer fazer as coisas, mas diz assim: sou incrédulo, sou ateu. Mas ela está ali, de alguma forma, usando a fé. Todos nós nascemos com o Espírito, o núcleo que aciona a fé. E o Espírito Santo habita ali. E Jesus é o que dá ordem ao núcleo. Ele falou: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer, você vai dar uma ordem para a montanha e ela vai sair do lugar. Você imagina o jeito que nós vamos sair daqui hoje? Nós podemos sair do jeito que nós entramos, ou algumas coisas podem ser mudadas. A montanha pode mudar de endereço. O endereço dela não é a sua vida, não é a sua casa, não é seu casamento, não é o seu trabalho, não é seu campo profissional. O endereço dessa montanha não é aí. Mas você vai ter que entender o que Deus quer fazer. O que você pretende fazer com a bomba atômica que Deus te deu? A semente de mostarda é a mais potente das bombas atômicas. É mais potente que a bomba atômica. Porque se você pegar o versículo 22 e 23, você vai ver o poder de explosão dela. Olha o versículo 22 e 23. Olha o que Jesus diz aos discípulos: o Filho do Homem será entregue na mão dos homens, eles o matarão e no terceiro dia ele ressuscitará. Esse é o poder da fé. Não só Jesus ressuscitou, como temos pessoas ressuscitando através do grão de mostarda. Eliseu não ressuscitou o filho da mulher no Velho Testamento? Jesus ressuscitou Lázaro. Depois, Pedro ressuscitou Dorcas. O Paulo ressuscitou o Eutico. E a irmã enfermeira testemunhou aqui esses dias que a sua mãe estava morta no UTI e Deus deu vida para ela. Isso é bom. Aquela bomba atômica que tem no mundo, inclusive hoje as organizações mundiais têm uma aliança para não se usar mais, porque se usar vai acabar com a humanidade. E aí ficam preocupados quando pegam um birolado que está desenvolvendo a tecnologia da bomba atômica, pega um Kim da Coreia, um Saddam Hussein, um Gaddafi, os aliados se juntam, vai lá e liquida com o cara. Porque se ele acionar a tecnologia da bomba atômica, acaba com o mundo.
Então o próprio homem construiu algo tão poderoso, mas que causa a morte, não a vida. E Jesus está aqui dizendo que a fé, ela causa vida, ela vence até a morte. Olha, eu vou ser preso, vamos matar, mas fiquem tranquilos que no terceiro dia a semente da mostarda explodirá e eu surgirei para a vida novamente. E todos aqueles que me seguirem. Então Jesus é adepto da bomba atômica que causa a ressurreição, que é o antídoto da morte. Nós não falamos muito dela, mas vamos passar por ela. Se essa semente estiver no nosso coração, não só acreditamos que vencemos a morte agora, como venceremos ela o dia que tiver que enfrentar. Para Davi, ela já era uma sombra. Ainda que eu ande na sombra da morte, mal nenhum temerei. A morte já era uma sombra. Ele já tinha eliminado o terrorismo dela por causa da fé, por causa da semente de mostarda. Então veja só, não é a bomba atômica que destrói. Nossa fé não é usada para destruir. Nossa fé é usada para causar vida, para causar morte. Portanto, quero te dizer, todo momento que você usar a sua fé em prol da vida, Deus agirá. Todo momento que você usar a sua fé para ressurreição, para gerar vida, Deus ouvirá, se ela estiver ativa nesse sentido. Agora o versículo 20 diz que ela é uma bomba que muda a montanha de lugar. É só dizer para a montanha, no nome de Jesus. Olha aqui no versículo 20. Ó. Porque a fé de vocês é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a essa montanha, vai daqui para lá e ela irá. Ela muda de lugar. Engraçado, tem um incidente com Jesus. E Jesus ia indo com os discípulos, chegaram numa figueira que estava acostumado a passar por ela, não dava fruto, Jesus amaldiçoou a figueira. Aí no outro dia o discípulo passaram ali e falou, ué, cadê a figueira que estava aqui? Ah, o outro cutucou. Não lembra que o mestre amaldiçoou ela? Não estava mais no lugar, foi amaldiçoada, secou. Olha, cadê a montanha que estava aqui? Não está mais, né? É tão bom quando Deus age na vida do povo de Deus. E a gente começa a colocar no boletim. Ué, cadê aquele vício que estava lá, aquela montanha? Não está mais, eu estou com Jesus e parei com aquele vício. Ué, cadê aquela doença que levava tanto dinheiro embora e a paz embora? Não está mais. A montanha foi removida. Cadê aquela situação de trabalho, que entrar no lugar não dá certo, no outro não dá certo, o dinheiro não dava para nada, estabilizou? Estabilizou. A montanha foi removida. Cadê aquele problema que você não conseguia se definir profissionalmente, tentava isso, tentava aquilo, que foi? Não, eu dei ordem para a montanha, não existe mais, se definir. Estou definido. Entendeu? Olha, eu dei um passo além de ir na igreja e ser abençoado, hoje eu estou envolvido com a visão da minha igreja, ajudo a desenvolver a visão da minha igreja, ganhar alma, eu estou crescendo. A montanha que estava no lugar, mandei ela embora. E por fim, ela é uma bomba que torna as portas possíveis, a porta do impossível é aberta. No 20 ele diz isso, ó. Fala para a montanha, vai para lá e ela vai. Nada vos será impossível. Nada vos será impossível. Você segue a Deus, crendo que Ele te dá a saúde, a bênção, o direcionamento para o que é possível. Você faz, com a bênção dEle. Agora, para fazer o possível, você se depara com coisas impossíveis. É por isso que você segue a Deus, é o momento do grão de mostarda. Porque a porta do impossível pode ser aberta pela fé. A porta do impossível. Então, é essa semente de mostarda, ela é a nossa fé, nós temos ela. Quando ativa, ela produz o poder de ressurreição, ela muda a montanha de lugar e ela abre a porta do impossível. É assim que é estruturada a fé de uma pessoa, uma fé ativa. Agora a pergunta é, então por que nós não usamos? Por que não usamos? Todo mundo tem. Jesus estava lidando com isso. Teve duas reclamações. A primeira é de um pai aflito. Ele reclamou, versículo 14. Ó. Começa no 14. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou diante dele e disse, Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataque, ele está sofrendo muito.
Muitas vezes ele cai no fogo, outra vez na água. E eu trouxe aos teus discípulos, e eles não puderam fazer nada. Primeira reclamação. Então, a reclamação de quem está vindo de fora. Quem ainda nem conhece ainda a questão da fé. Mas por algum motivo ele está chegando e trazendo o problema para ser resolvido, solucionado. Ele está chegando e trazendo. E ele vai embora e ele tem essa reclamação. Puxa, eu fui lá e não puderam fazer nada. Essa é a primeira reclamação. Mas tem quem está dentro também, reclama. Versículo 19, ó. Quem está fora reclama que não pôde fazer nada. Eu trouxe, mas não puderam fazer nada. No 19 é quem está dentro. Então, os discípulos se aproximou em particular de Jesus e perguntou: por que nós não conseguimos resolver o problema? Por que nós não conseguimos expulsar o demônio do menino? Aqui que vem a resposta, né? Se a semente de mostarda, que é a nossa fé, ela é tão ativa e produz poder de ressurreição, muda a montanha de lugar e abre a porta do impossível, por que a reclamação está? Naqueles que ainda não estão definidos, que vem vindo. E vem vindo, e quem vem não tem o problema resolvido, vai mudar de lugar, vai para outro lugar. Hoje nós temos aí uma gama de igreja que pode trazer a resposta. A gente acredita nisso. Se não tem a resposta num lugar, vai no outro. E a gente continua naquela religiosidade antiga nossa, com a reclamação. Eu fui lá, mas não resolveu. Não é? Quantas pessoas entram numa porta dessa por ano? Milhares. Entra. Vai embora, você telefona, você pode contatar, eles vão dizer: eu fui, mas não senti bem, não resolveram. E quem está dentro se mantém aí, mas também, poxa, por que nós não podemos resolver? Aí Jesus responde para quem está chegando, ele diz assim, no versículo 17, diante da reclamação do pai, ele diz assim: ó geração incrédula. E quem está chegando? Jesus disse: ó geração incrédula, versículo 17, quem está chegando? Jesus está dizendo o seguinte: geração é 25 anos, ó. O povão que nasceu, ele tinha 30, o povão que está aí, que está chegando, pertence a uma geração incrédula, foi gerado com incredulidade, não tem nada a ver com a fé, ele está dizendo. Ele falou para Nicodemos, João 3, quando Nicodemos chegou de noite escondido, um rabino judaico. Puxa, eu ouvi falar do Senhor e vi gente ser abençoada por ti. Deus tem que estar com você, com o Senhor, porque senão você não estava fazendo tudo isso. João 3, Jesus cortou a conversa dele e disse: olha, se você não nascer de novo, você não for gerado de novo, se você não participar da nova geração que eu estou encaminhando, você não pode ver o reino do céu. Jesus escutou os elogios dele e Jesus entrou direto naquele rabino judaico. Religioso, rabino, ensinava na sinagoga, e Jesus está confrontando ele e dizendo: você tem que ser gerado de novo. Ele assustou. Ele falou: mas como? Minha mãe já é velha e eu também já sou velho. Não, seu Nicodemos. Não é do ventre da mamãe, não. Você é mestre em Israel, conhece a teoria da Bíblia e não sabe o que é ser gerado de novo, nascer de novo? Eu vou te dizer o que é. É nascer da água e do Espírito. Viu? Você quer caminhar comigo? Você vai ter que passar pelas águas, batizar. Ser gerado ao vivo e a cores, publicamente. E aí você vai nascer do Espírito, você vai começar a ter experiências espirituais, não só intelectuais, acerca da Bíblia. Então Jesus está dizendo: olha, vocês estão trazendo o problema, mas vocês estão trazendo um outro problema pior do que o do menino. Vocês precisam ser gerados de novo para colocar o grão de mostarda em ação. Precisa de batizar, ser evangelizado. Entender que precisa da salvação não é só solucionar o problema do filho. Falando para a turma, chamando ela de geração incrédula. Ele conhecia a geração dele. Pessoa que nasceu ali no tempo dele.
E ele estava dizendo, você precisa ser gerado de novo. Então nós corremos o risco de vir de fora para dentro, anos após ano, sem ser gerado de novo. Nós trazemos o pacote do problema e é como se fosse nossa religiosidade antiga. Traz o problema com a entidade ou um Deus resolver, ou a igreja, ou alguém resolver. Esse mesmo texto aqui, Jesus pegou o pai, em Marcos, o mesmo texto, Jesus começou a conversar com o pai para explanar mais um pouco disso. Quem está vindo, Jesus já quer acionar a fé, está vindo pela fé, tem que fazer a transição da geração incrédula para a geração da fé, tem que ser gerado de novo. E ele chega no pai, em Marcos, e começa a perguntar, vem cá, o que está acontecendo com esse menino? Ah, meu senhor, é desde criança isso, está dando um trabalho danado, tem que ficar vigiando ele. Não tem a figura da mãe, que é o pai que pegou a dor do filho e está levando. Geralmente é mais mãe que vai até Jesus, tem mais preocupação com o filho, que é o pai. A gente sabe que é um baita pai, né? Quando a gente vê os pais, um baita pai, e eu fico em volta desse menino, tenho que ficar vigiando, não ele morre afogado, pula, ou no fogo. Eu já tenho discernimento, estou dizendo que seus discípulos não podem expulsar, porque isso é demônio, isso daí não é um problema mental. Meu filho não tem problema mental, meu filho não é um hiperativo, não é nada disso, é demônio, eu já discerni. Então, eles não puderam fazer nada. Se o senhor pode fazer alguma coisa, Jesus também cortou ele e falou, espera aí, a pergunta não é essa, se eu posso fazer, ou se eles podem fazer. Tudo é possível que crê. Aí começa a puxar ele da geração incrédula para acionar a sementinha dele. Ele olhou para Jesus e falou, eu creio. Lógico que eu creio, não vou pegar o menino, trazer o menino, o sufoco que deu para trazer até o senhor, no meio dessa multidão, já paguei o maior mico, porque já houve aí um momento em que os seus discípulos não puderam resolver a parada, eu estou aqui, eu creio, mas eu queria dizer para o senhor, me ajuda na minha falta de fé. Parece contraditório, mas aquele pai disse, eu vim até aqui, eu tenho a fé, mas me ajuda, eu não sei colocar ela em prática, eu não sei acionar o núcleo para explodir. Jesus olhou para ele, e Jesus falou, é isso, estou te tirando da geração incrédula, está vindo, estou fazendo uma parceria com a sua fé, ainda que seja defeituosa, está dizendo que tem, traz o menino aqui, e libertou o menino. Então, o trabalho de Jesus é pegar quem está chegando e ver se ilumina a fezinha dele, ainda que seja uma fé com dúvida. Eu tenho a fé, mas me ajuda na minha falta de fé e na minha incredulidade. Jesus já faz alguma coisa na vida dele. Então, quem está chegando de fora? A pergunta é essa. A pergunta não é se a igreja pode fazer, se eu posso fazer. Não se pergunta para Jesus e para Deus se Ele pode fazer alguma coisa, é indelicadeza. Eu até não posso fazer, mas perguntar se Jesus pode fazer alguma coisa, ou Deus pode fazer alguma coisa, está completamente fora de questão. Jesus disse que eu posso fazer, mas eu quero acionar o grão de mostarda que tem dentro de você. Então essa é a geração incrédula. Tem que ser transformada numa nova geração, nascer de novo. Qualquer pessoa nascida de novo pode colocar semente em ação. Até que ela não nasce de novo, ela acha que tem que ter a fé terceirizada, que o Pai do Santo pode resolver, que o padre pode resolver, o pastor pode resolver, o Buda pode resolver, e aí por diante. Então ela está sempre indo, levando para solucionar o problema fora, ela não tem participação. Se precisar, ela paga, e paga caro. Por isso que o meio religioso é um meio que dá muito dinheiro. Porque na fé cega da pessoa, ela enfia dinheiro na mão de um pastor, de um pai de santo, de qualquer um. Ela está com sufoco, um pai com um moleque desse jeito aí não vai dar o dinheiro. Sei lá eu se ele já não tinha gastado tudo que tinha com esse menino e não tinha resolvido. Entendeu? Então Jesus puxou ele, viu aquele pai, e fez ele sair da multidão, da geração incrédula, para uma geração da fé.
uma geração nova, gerada de novo, gerada da água e do Espírito. Ele passou a seguir Jesus. Agora tem outros, os de dentro, né? Versículo 19. Os discípulos, já é discípulo, já aceitou Jesus, já tiveram experiência de fé, mas estacionou a fé. Eles não conseguem mais plantar a sementinha do grão de mostarda em lugar algum. Então, passivo. Ele fez o moço ficar ativo, pai, a fé ativa, eu creio, me ajude na falta de fé, estou contigo. E agora ele chega nos moços, nos discípulos. E os discípulos perguntam, fazem a reclamação. Por que nós não conseguimos pôr a fé em ação e expulsar o demônio? Por quê? Versículo 20, Jesus disse. Ele respondeu, homens de pouca fé. Vocês estão comigo, são homens de pouca fé. Tradução literal no grego é, vocês não levam Deus a sério. Exemplo, Pedro, deixa eu andar na água, anda, vem, pode vir. E ele começa a andar na água, começa a se afundar. Jesus fala para Jesus, me salva. Jesus pega, levanta ele, salva ele e diz, homem de pouca fé. Ele usa esse termo. Você não me levou a sério, mandei você andar, era para andar. Você levou o medo. Por que você teve medo? Então presta atenção, por algum motivo, nós somos discípulos do Senhor, mas nos tornamos passivos também. Talvez no primeiro ano a gente, por não ter a cabeça cheia de tantas coisas ainda que envolve a Bíblia, o Evangelho, a gente tem mais facilidade de colocar a fé em ação. Chega um momento a gente acha que já sabe demais, outras coisas começam a ficar mais importantes do que Deus. Então por que nós não podemos expulsar? Porque vocês não levam Deus a sério. Chega um momento que vocês não levam mais o que eu digo a sério. Pedro não levou a sério o que Jesus falou para ele andar sobre as águas. E a gente começa a levar o nosso sentimento a sério, nossa sensação a sério, nossa dúvida a sério, nossa racionalidade a sério. Falou, não tem jeito, se vocês quiserem acionar o grão de mostarda, vocês têm que sair desse estágio aí também. Vocês precisam dar um passo, sabe por quê? Porque veja só, a fé do tamanho de um grão de mostarda, ela é ilógica. Em lugar nenhum, ninguém vai te mandar dar ordem para uma montanha. Em lugar nenhum. Inclusive, se alguém vê você orando desse jeito, eu quero agora, Senhor, que você começar a orar, você tem essa fé do grão de mostarda, você vai chegar em casa, tiver alguém que não conhece direito a Bíblia, e você vai remover uma montanha que está lá, que não deixa você dormir, você discerniu que é demônio. Então, você vai estar por ali, se você não tomar cuidado, e começar a orar meio alto, e alguém que não conhece o Senhor ali, tem muitos irmãos que convertem e começam a orar no meio da família que não conhece o Senhor, eles começam a achar que ele está birolado, porque é ilógico que ele vai falar. Ele vai chegar, ele é novinho, ele obedece, ó. Fé do grão de mostarda, você tem que falar para a montanha, sai. Você tem que falar para o demônio, vai embora. Você tem que falar para a doença, vai embora. Se tiver alguma coisa te perturbando à noite, vai lá, manda correr. E a pessoa chega e fala assim, acabou. Vou começar a dormir essa noite. E a mamãe começa a escutar, sai daqui. Aqui no meu quarto você não vai ficar, muda de lugar. E bibi. A mamãe é mais delicada, tal, né? Uma mamãe me chamou. Mãe do Adilson, pastor Adilson, o que está acontecendo com meu filho, que vocês estão fazendo com ele? Mas por quê? Chega de noite aqui, começa a orar alto lá no quarto e mandar não sei o que embora. Será que tem demônio na minha casa? O que está acontecendo com esse moço? Uns 18 anos ele tinha. Não é nada disso, não. Precisei de pedir para ele pisar no breque. Calma, Adilson. Tá. E o cara temperamental, sanguíneo. Ele começou a ver as coisas, a mamãe deu uma dor de dente, ele está lá, sai dor de dente, tal. E a velhinha aqui, falou, o que eu vou fazer com esse moleque agora? Esse moleque está dando problema. Então a gente fica super espiritual e não quer pagar mico mais, entendeu? No primeiro ano não, você chega, enquadra quem tem que enquadrar e fala, não, você está doente, mas eu posso orar e a coisa vai acontecer. Aí nós sentamos na cadeira do Moisés, super espirituais, e não queremos mais fazer afirmações ilógicas. Eu vou mandar a montanha embora. Você imagina um empresário dentro
lá dentro da empresa. Ele chegando na máquina, já cortou o dedo de 10. Sabe a máquina, a prensa? Mas ele é cristão mesmo. E ele chegando na máquina e alguém vendo. Ou a mulherzinha menos avisada. Ou o filho que está na empresa junto, ele dizendo, chegando na máquina, e, em nome de Jesus, o demônio está nessa máquina, cortando os dedos dos meus funcionários. Ele teve o discernimento que é demônio, porque cortar um está bom, 2 tá, 3, mas agora 10. 10 caras cortando o dedo no mesmo lugar, peraí, tem alguma coisa errada. E ele lá, máquina, prensa. Você vai ficar sozinho aqui, o demônio que está operando através de você vai embora agora. Ninguém vai de lá olhar com um olho desse tamanho. Já não quer pagar esse mico. Mas Jesus está dizendo, ó, se a gente não se tornar que nem uma criança, ele diz aqui, ó, olha aqui no capítulo 18, 18:1. Naquele mesmo momento, os discípulos chegou a Jesus e perguntou, quem é o maior no reino do céu, Senhor? Ele chamou uma criança, colocou no meio e disse, seguro que se vocês não se converterem, não ficar que nem essa criança, acabou. O novo convertido é que nem uma criança. Acredita mesmo. Eu acreditava literalmente no que Deus dizia. Comecei tendo experiência grande. Eu estou num lugar recuperando da droga, os obreiros todos evangélicos, pregando o evangelho. O que acontecia quando a gente não tinha roupa? Ora, porque vai vir roupa. Cheguei lá com a mão na frente e outra atrás. O que acontecia quando não tinha comida? Ora que não tem comida hoje. Vai chegar comida. Assim, na lata. Eu aprendi desde cedo esse tipo de coisa. Mas nós vamos ficando super espirituais, irmãos. Eu vou pagar mico de ficar mandando a montanha embora. Então a montanha fica lá oprimindo você, causando doença, te ferrando você. Você não tem mais esse pique. O que é? Nós não podemos expulsar, porque vocês não levam Deus a sério. Vocês estão levando as sensações, o medo, a culpa, ou vocês estão se exaltando, vocês não estão acreditando mais. Tá, essa grão de mostarda é mais potente das bombas atômicas, e por que nós não usamos? A reclamação de quem está vindo é essa. Chego lá, não tem resposta. De quem está dentro, eu não posso fazer nada. Por quê? Quem está chegando de fora tem que ser gerado de novo para colocar a fezinha em ação e ver as soluções acontecer. Quem está dentro não tem que voltar a levar Deus a sério. Se Deus está dizendo que você vai dizer para a montanha, você vai dizer para a montanha. Essas coisas é ilógica. Senão não é fé. A fé é coisa ilógica, fora da razão. Se você quer andar dentro da lógica, faz um curso de ciência exata. Se quer andar com Deus, não faz curso nenhum. Obedece que nem uma criança. Você tem um monte de coisa nessa noite aqui que está esperando sua obediência. Tem um monte de montanha aqui para sair de lugar. Jesus está esperando sua obediência para dar a ordem, de acionar o núcleo no nome dele, para mudar de lugar. Creia. O que você pretende fazer com a bomba atômica que Deus te deu? Ela é poderosa. Ela tem o poder de ressurreição, ela muda a montanha de lugar e ela abre a porta do impossível. Por que nós usamos? Nós não usamos isso? Quem está vindo de fora, que ainda não... Quem está vindo de fora é porque não foi gerado de novo. Que nem um pai aqui para colocar a ação, a fé. Eu tenho fé, mas me ajuda na falta de fé. Não tem problema, eu ajudo, mas põe ela em ação. Quem está dentro é porque em algum momento parou de levar Deus a sério. Já levou Deus a sério, já foi radical. Radical no bom sentido, viu, meu irmão? Já teve coragem de falar para a montanha, mas não fala mais. Não teve, se assentou. Começou a racionalizar sua espiritualidade, sua fé. Racionalizou a fé, ou emocionalizou a fé, já era. A fé é a obediência. Estou te dizendo, você quer obedecer? Então vai dizer para a montanha, sai do lugar. E se você não tomar cuidado, você não obedece. Em meu nome, os sinais seguirão aqueles que creem em meu nome, falarão nova língua, expulsarão o demônio, pegarão na serpente.
Se acaso beber alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum. Imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Tudo coisa ilógica. Falar em língua é ilógico. Tem gente que está há 30 anos na igreja e nunca falou língua. Porque ele quer entender como é que eu falo língua. Expulsar demônio. Talvez já expulsou, já não acredita hoje que pode expulsar. E a serpente que ele tem que pisar? A serpente é a montanha que está lá, a antiga serpente, Satanás está lá, não quebra as legalidades. Então Jesus disse, eu sou o núcleo, em meu nome. Se você obedecer para ter uma ação de fé, esquece razão, esquece emocionalismo, vai para cima, entendeu? Agora, se você tem a dor de cabeça que quer andar pela razão, compra Doril. Pode passar a vida inteira tomando um Doril para dor de cabeça. Não tem problema, Deus não proíbe. Mas você quer ser um louco santo, que vai pôr a sementinha? Me recusa a tomar o Doril, essa dor de cabeça vai embora, ela vai apertar, hein? A hora que você fazer essa oração, parece que vai estourar a cabeça, mas se você segurar essa dor que você está sentindo aí agora, essa situação, você que está sentado aí, essa dor, o recurso está dentro de você. Você está com uma bomba atômica aí. Você está com a semente do grão de mostarda. Põe a alinhação. É pequeno, não precisa ser grande não, porque os crentes também passam por essa neurose. A gente começa a enxergar na igreja quem tem mais fé e menos fé. Chega uma hora que a gente fala, já que eu não tenho mesmo no apelo, vou ficar só lá para receber a oração de quem tem fé. Terceirizamos a nossa fé. Aí começamos a marcar na igreja a pessoa que supostamente na nossa avaliação tem uma fé grande ou tem pequena. Jesus não falou de fé grande ou pequena, ele falou do grão de mostarda. Se tiver acionado, acabou. Ele falou de um átomo, ele falou de uma partícula. Então todo mundo tem. A briga na igreja é essa, quem tem e quem não tem, quem é e quem não é. O dia que eu tiver a fé desse tamanho, aí o outro, perdi a fé. E a gente fica procurando a fé. O diabo é assim mesmo, ele esconde a fé dentro de nós mesmos. E a gente fica procurando fora. E para arrematar, Jesus está formando uma nova geração que se chama grão de mostarda. Eu preciso de formar essa geração. A geração grão de mostarda. Que tem a partir, tem a fé pequena, mas está em ação. Não é uma fé inoperante, como a geração incrédula, e não é uma fé inoperante, como os discípulos que um momento sossegou. Não quis mais, como uma criança, aceitar as ordens de mudar a montanha de lugar. No 20 ele disse, geração da mostarda, ela volta a acreditar que nada vos será impossível. No 20. Essa é a geração que ele conta. Nada vos será impossível. É uma geração, no 20 também, que recebe ordem do núcleo. Jesus é o centro. Eu estou te mandando, dá ordem. Recebe ordem do núcleo, que é o Cristo, e dá ordem para a montanha. Ela recebe ordem da ordem. Ela recebe a ordem da ordem. Ela dá ordem para a montanha. Mas o papel principal dela, sabe qual é? Versículo 27. Mas para não escandalizar, Pedro, vai ao mar e jogue o anzol. Tira o primeiro peixe que você pegar e abra a boca. Ali você encontrará uma moeda de 2 dracmas, de 4 dracmas. Pague a conta por você e por mim. Aqui, joga o anzol no mar. Essa é a geração grão de mostarda. Chegaram na cidade, havia uma cobrança de impostos no templo. Pedro foi para o lado do templo, eles quiseram cobrar, ele estava durão, ele falou, não tem dinheiro para pagar o imposto. Roma cobrava imposto até do templo. Israel era ocupada por Roma, tinha imposto para tudo. Hoje a gente paga imposto, né? O pessoal aí que tem sua firma tal, sabe como é que é triste a rede de imposto no Brasil, a mais corrupta do mundo. Mas é um roubo legalizado. E a gente paga. O país está muito melhor
Muito melhor se tivesse mais dinheiro na mão de quem está fazendo a história no país, para empregar mais, e que se fosse bem empregado por quem governa o país. Você não vai pagar, não. Eu pago sim, mas não está aqui. Deixa eu ir lá falar com o mestre. Foi lá em Jesus e disse assim: como é que vai fazer? Não vai pagar imposto? Vamos pagar imposto sim. Mas vamos fazer o seguinte: eu já multipliquei pão e peixe, você comeu, encheu a barriguinha, né? Agora chega de dar o peixe na tua mão. Vai lá, eu dou um anzol. Vai lá no mar e lança um anzol. Essa é a geração grão de mostarda. A sua fé se torna ativa, porque se propõe a ser um discípulo funcional, ativo. Vai lá, pode ir. E junto com o peixe veio a moeda. Paga a conta por você e por mim. Ativar a fé é uma conta que você vai pagar, não é ele que vai pagar. Ativar a fé. E a fé é simbolizada aqui no anzol. Chega um momento que nós não temos mais, porque não vem o peixe na mão, e precisamos de sair para pescar. Essa é a transição que Jesus faz. Nos tirar de uma fé passiva, que espera o peixe, para uma fé ativa, sai para jogar um anzol onde tem que jogar. E Pedro foi e obedeceu. Pedro vinha vindo na sua fé passiva. Ele também foi confrontado quando andou sobre as águas, por ser um homem de pouca fé, ou seja, que não levava Deus a sério. E aqui ele começa a ter experiência. Uma coisa é repartir o pão e o peixe que Deus operou milagre para dar para o povo, 5.000 pessoas. Outra coisa é acionar a fé para ter o sustento do dia a dia, para ver os milagres acontecendo no dia a dia. Toma um anzol, vai lá, joga na água. Você não pode continuar assim. Já já eu saio daqui, você tem que aprender a acionar seu grão de mostarda. Vai lá, pesca, nós vamos pagar sim. Só que vai ser o seguinte: essa conta você vai pagar. Pedro, eu já paguei tantas contas, pago tudo. Vou pagar até o sacrifício máximo. Mas essa daqui, você vai sair jogar, vai pagar por você e por mim. Então, todo momento que nós acionamos a fé, nós estamos pagando uma conta por nós e por Jesus, porque o nome dele é glorificado. O nome dele é glorificado. Cada pessoa que aciona o seu grão de mostarda, ele está consciente se a montanha mudou de lugar, que não veio dele, foi por causa de Jesus. Está entendendo? Aquela historinha, você pode crer que Pedro contou ela para os discípulos. Ele me mandou, eu fui lá. Eu pesquei o peixe, foi diferente, eu sou pescador profissional, mas nunca vi nada igual. Nunca peguei o peixe com a moeda na boca, a moeda certinha da dívida, a moeda certinha da nossa dívida. Sem medo de errar, tem tantos peixes com a moeda na boca, esperando nós, os discípulos, aceitar jogar um anzol no mar. Uma vez ele já tinha falado para Pedro, em Lucas 5, da pesca maravilhosa, não tinha pegado nada, Pedro estava voltando, lavando a rede, ele disse: não, volta lá e joga a rede. Pedro estremeceu, falou: mas não pegou nada a noite inteira. Bom, se o senhor está mandando diante da tua palavra, vou jogar a rede. Mas a rede era dos barcos todos, era coletivo, né? Agora não, agora é um anzol sozinho, quero pôr tua fé individual em ação. Entendeu? Porque as coisas não acontecem, não é por causa da mulher, do marido, não, do filho, não. É você, sozinho aqui, Pedro. Você quer pagar mesmo essa conta? Quero. Então você vai pôr teu grão de mostarda em ação. Vai lá no rio e joga um anzol. E ele voltou alegre. Pagou a conta? Paguei. Pagou por mim também? Paguei, mestre. Entendi. Eu não preciso nem de falar mais se paga a conta ou não. Eu já sei o que tem que se fazer. Eu guardei o anzol aqui. Eu vou jogar ele onde tiver a necessidade. É isso. O Senhor quer transformar essa igreja na geração de mostarda. Pessoas que põem em ação a bomba atômica cristocêntrica, colocada no coração de cada um. Ela é mínima, mas ela é ativada. E se ela é ativada, Jesus é o núcleo. Jesus garante a explosão. Garante o resultado. O que você está precisando hoje? Joga o teu anzol. O que você está precisando hoje?
Dá ordem à montanha. O que você está precisando hoje? Nada vos será impossível. Gera vida de ressurreição. Saia daqui alicerçado para enfrentar o que você tem que enfrentar lá fora, que está há 20 anos e não muda de endereço. 20 anos. É preciso mudar esses 20 anos. O Senhor quer mudar a sua vida. O Senhor quer ver você lançar o seu anzol nessa noite. Lance o seu anzol sobre as águas. O Senhor quer ver você dar ordem às montanhas. O Senhor quer ver você acionar a bomba atômica que Ele te deu. A sua fé. O Senhor quer te curar, restaurar. O Senhor quer que você saia daqui renovado na sua fé. Restaurado no seu coração. Quem sabe essa montanha já é um entulho sobre você. Você entra e sai como uma geração incrédula. Você não acredita que algo pode mudar. O Senhor está te convocando aqui para fazer uma parceria contigo. Porque a conta vai ser paga. O Senhor quer que essa conta seja paga. E Ele vai acionar a sua fé. Essa conta será paga. Essa porta será aberta. O impossível será realizado. O Senhor está contando contigo. O Senhor quer abençoar a sua vida aqui nessa noite. Vamos ficar em pé. Chegou a hora de nós acionar. Como disse aquele pai desesperado. Senhor, eu tenho fé, mas me ajuda na minha incredulidade. Te ajudo, meu filho. A pergunta não é o que nós podemos fazer, a igreja. A pergunta não é se os discípulos estão ali derrotados, dizendo por que nós não podemos. A pergunta não é apertar Jesus e dizer, estou trazendo aqui, ver se o senhor pode fazer alguma coisa. Não, a pergunta correta é para si mesmo. Tudo é possível que crer. Nada vos será impossível. Jesus não vai pedir alguma coisa para nós que nós não consigamos fazer. Tudo que Deus pede para os seus filhos, há condição de materializar. Senão Ele não pediria. O que Ele tem que fazer, Ele não pede para você não, meu irmão. Ele não precisa pedir para você não. O que Ele faz, Ele já faz na frente. Ele cuida dos seus filhos. Mas Ele está pedindo para você, dá ordem à montanha. Vai lá no mar e joga o seu anzol. Ele está dizendo, nada vos será impossível. Venha para frente, venha até aqui, renovar sua fé. Quem sabe entregar sua vida para Jesus, confessar Ele como seu Salvador, para sair da geração incrédula e tornar a geração